Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, é um prazer ter você aqui em nossa rede de oração e intercessão. Nós estamos estudando os Salmos, tem sido muito bom mesmo, tá? Se você ainda não conhece a nossa rede de oração e intercessão, você vai poder testificar que o que eu estou falando é verdade. Você vai ver como é bom estar na presença de Deus, analisando a palavra de Deus e tendo esse momento precioso de oração. Olha, além da oração, aqui no canal, há nossas séries de estudo que farão com que você compreenda de forma adequada a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Essa é uma exclusividade aqui do canal. Então não perca a oportunidade de estudar com a gente, tá? Vai ser muito bom para você, vai promover um crescimento espiritual muito grande em sua vida. Pode estar certo disso, tá? Então aproveite já para se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações no sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Hoje nós iremos analisar o Salmo 74 e depois nós iremos orar. O Salmo 74 é um salmo didático de Asaf. Começa assim o salmo: Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Meus irmãos, Deus nunca se aborrece do seu povo a ponto de detestá-los. Mesmo quando a ira se volta contra o seu povo, é por breve momento e com vistas ao bem eterno do seu povo. É assim que Deus age. A aflição, em seu desespero, faz perguntas estranhas e conjetura terrores impossíveis. Se você já é cristão há algum tempo, você sabe do que eu estou falando. É uma maravilha da graça o Senhor não ter nos deixado de lado há muito tempo, como as pessoas fazem com roupas velhas e gastas. Mas se Ele nos coloca de lado por algum tempo, é porque Ele é paciente e deseja nos ensinar preciosas lições que, no fim, contribuirão para o nosso crescimento espiritual. Para que haja crescimento, é necessário haver dor. Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. A igreja não é uma compra recente do Senhor. Desde antes da fundação do mundo, os escolhidos foram considerados resgatados pelo Cordeiro que foi morto. Será que o antigo amor acabará e o eterno propósito se frustrará? O Senhor faria com que o seu povo se lembrasse do Cordeiro Pascal, das ombreiras manchadas de sangue e da derrota do Egito, mas ele se esqueceria de tudo isso? Claro que não. Vamos lembrá-lo, argumentar com ele, mas lembre-se que Deus nunca se esquece. Ele pode abandonar os seus filhos, os comprados com o sangue do seu precioso filho, e desertar os remidos por um tempo. Pois você acha que a eleição pode falhar e o amor eterno deixar de fluir? Meus amados irmãos, isso é impossível. As aflições do Calvário, de cuja aliança nós somos o selo, é a segurança de cada um dos santos de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. É bom observar que é óbvio que esse salmo foi escrito com vistas ao templo em Sião e não ao tabernáculo que estava ali no tempo de Davi, o qual não passava de uma mera tenda. As destruições aqui lamentadas foram feitas na obra esculpida de uma estrutura significativa. Aqueles que tinham visto a glória de Deus no inigualável templo de Salomão poderiam lamentar em choro amargo o fato de ter o Senhor permitido que os inimigos causassem a ruína completa daquele edifício incomparável. Será que Jeová permaneceria sentado vendo a sua terra virar um deserto e o próprio palácio uma desolação? Até que ele se levantasse e viesse, a desolação continuaria. Só a sua presença poderia curar o mal. Por isso, o salmista suplica que ele dirija os passos aceleradamente para a libertação do povo. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Onde o povo de Deus cantava como os anjos, esses bárbaros rugiam como os animais. Quando os santos de Deus se reuniam para cultuar a Deus, esses homens cruéis os atacaram com toda a fúria dos leões. Eles não tiveram respeito pelos mais solenes ajuntamentos, mas se intrometeram e injetaram blasfêmias nas mais sagradas reuniões. Quantas vezes, meus irmãos, em tempos de perseguição ou heresia,
a igreja compreendeu o significado de tais palavras. Que o Senhor nos poupe de tal desgraça. Quando os hipócritas abundam na igreja e poluem o culto de adoração, o caso é paralelo ao que estamos estudando. Salva-nos, Senhor, de tão severa provação. O versículo 5 nos diz assim: parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Outrora, os homens eram renomados por derrubar os cedros e prepará-los para a construção do templo. Agora, o machado tem outra função, e os homens ficaram tão orgulhosos em destruir quanto os pais ficaram em construir. Antigamente, os pais davam vigorosos golpes contra as florestas do erro e esforçavam-se laboriosamente para pôr o machado à raiz das árvores do mal. Mas hoje, os filhos são muito diligentes em destruir a verdade e acabar com tudo que os pais construíram. Esse é um mal terrível de nosso tempo, como nunca foi em outros tempos passados. Quem dera que os bons velhos tempos voltassem, não é verdade, meus irmãos? Mas haverá um tempo em que Deus vai desembainhar a sua espada e vai usá-la a favor de seu povo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Os belos entalhamentos foram barbaramente feitos em pedaços, pois os vândalos não tiveram misericórdia e os quebraram todos com qualquer arma que tivessem à mão. Atualmente os homens usam machados e martelos contra o Evangelho e a Igreja, não é verdade? As verdades gloriosas, muito mais primorosas do que as mais vistosas obras entalhadas, são capciosamente contestadas e esmagadas pelos golpes da crítica moderna. As verdades que sustentam os aflitos e alegram os moribundos são duramente atingidas pelos pretensiosos godos que seriam considerados cultos, não fossem desconhecedores dos primeiros princípios da verdade. Com o escárnio mordaz e os golpes pesados da sofisma, eles despedaçam a fé de alguns e destroem, se possível, a confiança dos próprios eleitos. Os assírios, os babilônios e os romanos são tipos dos inimigos espirituais que labutam para esmagar a verdade e o povo de Deus. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Machados e martelos não foram suficientes para o objetivo dos destruidores, pois tiveram de usar fogo. A maldade não conhece limites. Os que odeiam a Deus não poupam as armas mais cruéis. Mesmo hoje, a inimizade que há no coração humano ainda é grandíssima. Se a providência não a contivesse, os santos ainda serviriam de combustível para as chamas. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. O extermínio era o desejo de Amã e o objetivo de muitos outros tiranos. Nenhum remanescente do povo de Deus haveria se os opressores pudessem fazer o que quisessem. A política de Faraó de erradicar a nação foi um precedente para os outros, contudo os judeus sobrevivem e sobreviverão. A sarça, ainda que queimasse, não se consumia. Mesmo assim, a Igreja de Cristo passou por batismos de sangue e fogo que a deixaram muito mais resplandecente. Os lugares santos referem-se às reuniões, e visto que as reuniões para culto eram feitas somente em um lugar, a ruína do templo era a destruição de todos os ajuntamentos santos. Portanto, todos os lugares de reunião foram destruídos. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Pobres israelitas, já não tem mais o Urim e o Tumim brilhando no peitoral do sumo sacerdote, e nem o Shequiná chamejando entre os querubins. A fumaça do sacrifício e a nuvem do incenso não sobem mais do Monte Santo. As festas solenes foram suspensas, e até a circuncisão, o sinal da aliança, foi proibida pelos tiranos. Nós também, como crentes, sabemos o que é perder a evidência e ficar tateando no escuro. Muitas vezes, as nossas igrejas também perdem os símbolos da presença do Redentor e as lâmpadas permanecem sem cuidados. Triste lamentação de um povo sob a nuvem. A profecia foi suspensa. Os poetas ou videntes não enunciavam um salmo inspirador ou uma promessa consoladora. É ruim para o povo de Deus quando a voz do pregador do Evangelho falha e a fome pela palavra da vida se espalha pela congregação. Os ministros enviados por Deus são tão necessários para os santos como o pão cotidiano. É muito triste
quando a congregação fica sem um pastor fiel, não é verdade? Há que se temer que, com todos os ministros que hoje existem, ainda haja carência de homens cujo coração e língua sejam tocados pelo fogo celestial. Se houvesse alguém que predissesse o fim, poderíamos suportar o mal com um certo grau de paciência. Mas quando ninguém pode ver o fim ou predizer um escape, a desgraça ganha uma aparência desesperadora e é avassaladora. Bendito seja Deus, pois Ele não deixou a igreja nesses dias ficar tão deploravelmente carente de palavras de alegria. Não é verdade, meus irmãos? Oremos para que Ele jamais permita tal situação. Desprezar a palavra é muito comum e pode fazer com que o Senhor a retire de nós. Que a sua longanimidade suporte a tensão e a sua misericórdia nos disponha ainda a palavra da vida. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Embora não saibamos até quando, tu sabes, ó Deus. Os tempos e as estações estão contigo. Há um tempo para o pecador enfurecer-se e um tempo no qual a paciência é paciente com ele. Mas depois há um tempo determinado por Deus para o estabelecimento de sua justiça. Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os. Quando Deus parece cruzar os braços, não devemos cruzar os nossos, mas antes renovar as súplicas para que Ele ponha mãos à obra novamente. Percebam que até aqui Asaf apresentou o triste caso perante o Senhor. De agora em diante, ele passa a apresentar outra série de argumentos em prol da ajuda divina. Os argumentos baseiam-se nas antigas maravilhas da graça do Senhor e nas ações de poder, implorando a repetição das mesmas obras divinas. Vejam só. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. O Senhor é o monarca exclusivo do nosso ser, e assim, Ele, no seu amor, enviará os seus exércitos para nos defender. Amém? Se desde a eternidade Ele nos reivindicou possessão sua, então Ele nos guardará do inimigo insultante. Aleluia! Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. O poder infinito dividiu o mar vermelho em dois. Os monstros, há muito acostumados com o fundo dos mares, viram-se erguidos e secos. Criaturas enormes das cavernas, dos mares e das grutas dos corais foram privadas do seu elemento vital e ficaram com a cabeça esmagada no leito dos estreitos secos dos mares. Ali também, o velho dragão Faraó foi totalmente despedaçado e o próprio Egito teve a cabeça do seu poder e pompa quebrada por um golpe fortíssimo. Exatamente assim foi o antigo dragão despedaçado por aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Agora, o mar da ira não corre mais diante de nós. Passamos a pé enxuto. A nossa fé para o presente é reavivada pelas alegres recordações do passado. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. O texto fala do exército de Faraó que Deus destruiu no Mar Vermelho. Faraó, na língua egípcia, significa crocodilo. Isso significa que a destruição dos egípcios foi uma garantia do cumprimento da promessa que Deus fez de expulsar os cananeus da terra prometida e dar-lhes posse dela. Tiveram de passar por muitos sofrimentos no deserto, mas Deus lhes deu essa misericórdia como alimento, não para o corpo, mas para a fé, enquanto estavam no deserto. Dessa forma, as primeiras grandes e gloriosas promessas foram cumpridas. Portanto, o poderoso dragão do Egito foi completamente destruído e as suas cabeças orgulhosas feitas em pedaços. Não só os animais selvagens se alimentaram das carcaças dos egípcios, mas os moradores ao longo das margens tiraram os corpos e se enriqueceram com o espólio. Israel também se enriqueceu com as relíquias dos adversários afogados. Quantas vezes as grandes aflições contribuem para o nosso bem duradouro. O Leviatã, que teria nos devorado, é ele mesmo devorado, e do monstro tiramos doçura. Não nos entreguemos ao medo então, meus amados irmãos. Os demônios de múltiplas cabeças serão esmagados, as dificuldades monstruosas superadas e todas as coisas contribuirão para o nosso bem duradouro. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. O rio Jordão foi dividido pelo poder de Jeová. O Senhor é poderoso para repetir os milagres.
O que ele fez com o mar pode fazer com o rio. As dificuldades menores serão removidas, como também as maiores. Amém? Talvez a fonte aqui diga respeito à rocha ferida também, que da sua fissura verteram águas perpétuas. Assim, o Senhor abre para nós fontes de águas no deserto. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Deus não é restrito por tempos e estações. A nossa prosperidade vem de Deus e a nossa adversidade é ordenada por Deus. Deus reina na escuridão e um vislumbre dos seus olhos acende o dia. A luz e o portador de luz são de Deus. Amém? A nossa ajuda e o instrumento dessa ajuda estão nas mãos de Deus, meus irmãos. Não há limite ao poder de Deus. Ele se agrada em exibi-lo para nos alegrar. Ele desenvolve as suas sagradas preparações de misericórdia e diz: haja luz, e a luz dispersa as nossas trevas imediatamente. Glória a Deus. Que palavra bendita. O Salmo continua: estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Terra e mar recebem os limites do Senhor. Continentes e ilhas são mapeadas pelas mãos do Altíssimo. Tudo é atribuído à agência divina. Não há uma palavra sequer sobre as leis naturais e as forças originais, pois o salmista vê o Senhor operando por meio de todas elas. Será bom, muito bom, quando todas as nossas logias, nossos estudos, ficarem impregnados pela teologia e virmos o Criador em ação em meio ao seu universo. O argumento desse versículo é que aquele que limita o mar pode conter os inimigos. Aquele que guarda as fronteiras da terra seca também pode proteger os escolhidos. Aleluia! O Deus da natureza é o Deus da graça. Pela mudança das estações, podemos argumentar que a tristeza não tem o propósito de permanecer o ano todo. As flores da esperança ainda florescerão e os frutos corados da alegria amadurecerão. Amém? Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Quando o erro fica muito petulante, significa que o seu dia está perto e que a sua queda é certa. A arrogância pressagia a maturidade do mal, sendo o próximo passo a podridão. Em vez de ficarmos inquietos quando os homens maus ficam piores e mais audaciosos, podemos racionalmente ter esperança, pois a hora do julgamento dessa gente está evidentemente próxima. Deus seguramente glorificará o próprio nome. Estejam certos disso, meus irmãos. Nisso a nossa esperança encontra ponto de apoio. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. A igreja do Senhor é a pombinha do Senhor. A igreja é fraca e indefesa como uma pombinha. Ainda assim, os adversários não podem tocá-la sem a permissão de Deus. Isso não é maravilhoso? Devemos clamar a Deus para que nenhum mal recaia sobre nós, recaia sobre a igreja de Cristo. Este é um argumento que cada um de nós pode fazer com a boa esperança de sermos bem-sucedidos, pois o Senhor é muito misericordioso e cheio de compaixão. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Atenta para o teu conserto. Veja só, Deus não vai quebrar o seu conserto, não vai alterar o que tiver saído dos seus lábios. O Senhor prometeu abençoar a semente de Abraão e fazer dela uma bênção. Então nós devemos aprender a clamar assim. Atenta para o teu conserto, Senhor. Nós podemos apelar sem medo também para o concerto feito com o Senhor Jesus para todos os crentes. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. A escuridão é a melhor hora para os animais de rapina e a ignorância o habitat natural da crueldade. O mundo está em certa medida no escuro e, por conseguinte, há em todos os lugares inimigos cruéis do povo do Senhor. Mas em alguns lugares caiu uma noite cétupla de superstição e incredulidade, onde a raiva contra os santos chega às raias da loucura. Não declarou o Senhor que toda a terra se encherá da glória divina? Mas como será isso, se ele sempre permite que a crueldade se revolte em lugares tenebrosos? Talvez você se pergunte. Amados irmãos,
É claro que Deus se levantará para acabar com os dias do erro e com a era da opressão. É claro. Esse versículo é uma oração missionária extremamente reveladora. Nós clamamos para que isso seja feito o quanto antes, mas Deus sabe exatamente a hora de agir. Confiemos nisso, amados. Amém? Ó, não volte envergonhado o oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Embora quebrados e esmagados, os filhos de Deus recorrem a Ele com confiança. Deus nunca permitirá que seus filhos sejam desapontados, pois então isso os faria ter vergonha da esperança depositada em Deus. Deus nunca nos desampara, mesmo nos momentos em que Ele se cala, pois todas as coisas estão sob a direção de Deus e Ele sabe exatamente o que faz. Confiem, irmãos. Confiem, amados do Senhor. Confiem nele. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Este é mais um pedido para que Deus responda aos insultos dos profanos e aniquile a blasfêmia e o blasfemador. Os julgamentos de Deus são respostas terríveis aos desafios dos inimigos. Quando ele esmigalha os impérios e golpeia certeiramente os perseguidores, ele está pleiteando a própria causa como ninguém a poderia ter defendido. Basta um dos seus olhares, uma palavra dos seus lábios para que as bandeiras da vitória sejam levantadas ao vento. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Deus jamais se esquece das afrontas feitas contra ele. Os profanos clamam contra ele e o seu povo. As blasfêmias são altas e incessantes. Desafiam a Deus mesmo, e pelo fato de Deus não contestar, eles riem de Deus com desdém. Vão de mal a pior, de pior a pior. A fúria que sentem se avoluma como os trovões de uma tempestade que se aproxima. O que mais farão? Que infâmia lançarão contra Deus e os seus filhos? Vocês acham que Deus suportará essa situação para sempre? Vocês acham que Deus não tem consideração pela sua honra, nem respeito pela sua glória? O que vocês acham, meus irmãos? Este salmo nos faz lembrar das idolatrias de Roma e das perseguições sangrentas movidas contra os santos. Que a Igreja do Senhor nunca deixe de clamar a Deus e pleitear com Ele até que o julgamento seja executado e o Senhor vingado de todos os seus inimigos. Maranata! Vem, Senhor Jesus! Que salmo maravilhoso! Amados do Senhor, que palavra bendita, que palavra abençoada! Agora nós iremos orar, tá bom? Ore comigo. Senhor nosso Deus, como a história da igreja sofredora sempre é edificante. Quando vemos como os crentes confiaram e lutaram contigo em tempos de angústia medonha, aprendemos como nos comportar em circunstâncias semelhantes. Aprendemos também que quando o fogo da provação nos atinge, não foi algo estranho que nos aconteceu. Estamos seguindo o caminho trilhado pelo teu povo. Ó Deus, sabemos que os dias de inverno fazem parte da nossa vida, mas clamamos a Ti, faze voltar para nós, bom Senhor, os dias de verão que são brilhantes de alegria. Sabemos que todas as mudanças da vida vêm de Ti. Já sentimos muitas vezes os rigores do Teu inverno. Concede-nos agora o brilho feliz do sorriso do Teu verão. Muito obrigado, Senhor, por tão grande ensinamento e por tudo que a Tua santa palavra nos tem proporcionado viver. Senhor, oramos a Ti para que os problemas de ordem emocional, de ordem econômica, de ordem sentimental, de ordem espiritual, problemas causados por alguma doença, causados pela depressão, que faz com que os ossos enfraqueçam por causa de uma tristeza muitas vezes inexplicável. Que o Senhor dê um basta em tudo isso. Que haja um renovo das forças dos seus filhos, um renovo na fé e na esperança, e que os cansados possam se sentir fortes novamente. Que os doentes sejam curados, que aqueles que estão hospitalizados recebam alta o quanto antes. Que haja em nosso meio um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que o avivamento aconteça em nossa nação. Clamamos por um avivamento em nosso meio, Senhor. O Senhor agiu assim no passado. O Senhor pode agir assim novamente, levando os jovens, os idosos e famílias inteiras ao arrependimento e a uma mudança de vida. Senhor, desejamos ver pessoas se arrependendo de seus pecados e vivendo para a Tua glória.
Nesse Brasil que tem sido contaminado por muitas ideologias enganosas, cujas bandeiras são levantadas por uma minoria que não conhece a Ti e que tem feito tanto mal para a nossa nação, que em cada cidade haja, Pai, então um despertamento espiritual. Pai, sabemos que o mundo tem caminhado para um fim, que a tendência é um esfriamento espiritual em massa antes que o nosso amado Redentor apareça nos céus para trazer a redenção final de seu povo. Apesar de tudo isso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Levanta-te para derramar misericórdia sobre essa nação, para que muitos sejam salvos e tenham uma nova vida. Faça esse grande milagre primeiramente em nossa família, ó Senhor. Oramos a Ti por aqueles que estão sofrendo perseguição em várias nações onde o Evangelho é proibido. Deus, sustente o Teu povo e faça com que os povos venham a se prostrar diante de Cristo. Oramos a Ti pela nossa pátria nesse momento tão delicado em que o Teu povo se encontra dividido. Deus, que a Tua luz, a luz de Cristo, esteja sobre o Teu povo, para que a Tua vontade seja estabelecida, para que qualquer tipo de corrupção venha a ser descoberta e que os homens mal intencionados, aqueles que são corruptos, que estão envolvidos em tramas diabólicas para adquirirem benefícios de forma ilegal, trazendo prejuízos à nação, que cada um deles seja desmascarado e venha a ser alvos da Tua justiça de forma cabal. Continue sustentando os honestos, os tementes a Ti, os que têm se esforçado em andar nos Teus caminhos e que têm lutado pelo que é justo, pelo que é certo. Guarda o Teu povo, fortaleça aqueles que estão nesse campo de batalha e conduza-os de forma vitoriosa para que a nossa nação desfrute da Tua paz. Sabemos que a Tua igreja permanecerá vitoriosa em toda e qualquer situação, pois Cristo é o Senhor da igreja. Agradecemos por isso, pois somos alvo do Teu mais puro e precioso amor. Clamamos a Ti, para que cada pedido deixado aqui nos comentários, Pai, alcance a Tua misericórdia. Que haja na vida de cada um as Tuas bênçãos infinitas e que tudo o que é necessário ser feito na vida de cada um seja feito para que o Teu povo seja ricamente abençoado em sua caminhada nessa terra. A Ti oramos, Senhor, agradecendo a Ti por tudo, no nome santo de Jesus, Teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Glória a Deus. Certamente vocês estão se sentindo melhor, não é verdade, meus irmãos? Creio que tudo há de melhorar mais e mais para a glória de Deus. Perseverem em oração e vocês verão o agir de Deus em suas vidas. Amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Nas suas demais redes sociais. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.